Senhoras e senhores, que prazer, queridos, poder falar com vocês nessa tarde. Tarde abençoada, querida, a qual Deus nos deu para assim glorificá-lo o seu nome, para assim exaltá-lo o seu nome. Louvado seja o nome do Senhor nessa tarde por essa bênção alcançada. Querido, eu quero refletir com você na palavra de Deus. Eu quero refletir em algo que Deus colocou no meu coração na manhã desse dia, e ali eu comecei a refletir na palavra de Deus, e tudo me levou, querido, a meditar na carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 6, do versículo 6 ao versículo 12, onde Paulo começa a pregar para a igreja de Corinto, dizendo a eles das coisas que desagradavam a Deus, das coisas que não eram pertinentes à vontade de Deus. E ali Paulo começa dizendo, querido, não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os fornicários, nem os adúlteros, nem os beberrões herdarão o reino de Deus. E essas coisas desagradam a Deus, querido. E Deus fica muito insatisfeito quando nós a essas coisas praticamos. Então, querido, se não agrada a Deus esse tipo de coisa, por que praticá-las? Por que executar essas coisas se não agrada a Deus? E depois nós queremos dizer, querido, que nós somos de Deus, que Deus é nosso Senhor, que Deus é nosso Pai, que teremos morada com Ele na glória, praticando essas tais coisas. Quando eu vejo João pregando no deserto, anunciando a vinda do Senhor, anunciando a Jesus Cristo, porque João anunciava Jesus, porque ele falou, olha, eu vos batizo com água para o arrependimento, mas após mim virá aquele a quem vos batizará com água e com fogo, e de que eu não sou digno de desatar as sandálias dos vossos pés. Então, querido, João estava preparando o caminho do Senhor. E ele pregava, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. E o reino de Deus, querido, é tomado à força. Para entrar no reino de Deus, você tem que lutar. Lutar contra quem? Contra quem? Não contra a carne e nem contra sangue, mas contra as hostes espirituais do mal. Porque essas tais coisas, quais vos falei, e que Paulo anunciou aos Coríntios, são coisas, querido, que desagradam a Deus, mas que agradam a carne. E tudo que agrada a carne desagrada ao espírito. E quando você, querido, se serve a esse tipo de coisa, você está alimentando quem? Certamente você está alimentando a sua carne. Mas vai ficar triste com isso, e certamente é o Espírito Santo de Deus que vai se entristecer com isso. Por quê? Porque você não luta, você não deseja, você não quer servir a Deus em espírito e em verdade. Você não quer se desvincular dessas coisas. Você nem pensa em desvincular-se dessas coisas. Porque primeiro, querido, para a gente desvincular, para a gente largar, para a gente deixar, a gente tem que querer. Eu quero. Então, quando a gente quer, a gente tem que falar com Deus. Senhor, eu quero. E tu sabes que eu quero porque o Senhor conhece os meus pensamentos e sondas o meu coração. Então o Senhor me conhece, o Senhor sabe que eu quero, que eu desejo, mas não há em mim força para vencer esse desejo, para vencer essas vontades. E quando você, querido, confessa a Deus de todo o teu coração, com todo o teu pensamento, Deus ele entra com providência, ele toma a rédea das coisas. Você tem o livre-arbítrio de escolher. Enquanto você não escolhe, Deus não age. Mas quando você toma uma decisão, Deus ele age em favor da sua vida e a favor dos seus desejos, das suas vontades. Então, quando você deseja e quer e confessa, Deus ele entra com providência. Aí,
eu fico lembrando de assuntos que eu tive no passado, de pessoas que vivam dizendo, olha, que a pessoa partiu, morreu, já não está mais entre nós, que Deus o tenha em bom lugar. Aí o cara teve uma intimidade com a prostituição, teve uma intimidade com o adultério, teve um relacionamento muito sério com a mentira, com a inveja, com a calúnia, com a difamação. O cara teve um relacionamento muito sério, querido, com a idolatria. O cara teve um relacionamento peculiar com a inveja, com o sentimento ruim no seu coração, com a dureza de coração, que ele odiava o seu próximo, ele não perdoava ninguém. Isso é uma intimidade peculiar. E aí, quando esse tipo de pessoa morre, outros dizem que Deus o tem em bom lugar. Querido, não tem bom lugar para pecador nos céus, não. Não tem bom lugar para pessoas que mentem, que amam a mentira, para pessoas que têm relacionamento sério, querido, com sentimentos alheios, não. Com invejosos, não. Com mentirosos, não. Com roubadores, com salteadores, não. Não tem bom lugar para ninguém que faça isso no céu se ele não se arrepender aqui na terra. Mas quando esse tipo de pessoa, querido, ele se arrepende, lembra de Acabe, o rei Acabe, que desejava a vinha de Nabote? Lembra dele? Ele desejava, ele tinha um sonho com aquela vinha. A vinha estava ali colocada ao lado do seu palácio, do seu castelo. E ele faz uma oferta para Nabote. Olha, essa vinha aí está situada aí ao lado do meu castelo. E eu tenho outras melhores do que essa aí. Vamos fazer o seguinte, eu te dou outras no lugar dessa aí, você pode escolher aonde que você quer. E essa aí eu vou transformar ela em horta. Mas Nabote, querido, era um homem sério. Era um homem que não negociava a sua vida com ninguém. E aquilo era herança, aquela vinha era herança dos seus pais. E ele não queria negociar com ninguém. Então Acabe, um certo dia, triste dentro da sua casa, não comia pão, não sorria para ninguém, veio Jezabel, a sua esposa, e notou o seu semblante descaído e a tristeza que havia no seu rosto. E ela pergunta para ele, por que está triste o teu coração e descaído o teu semblante? E aí ele conta para ela por quê, dizendo a ele que tinha oferecido vinhas melhores, a troca daquela de Nabote, e Nabote não quis. Então ela falou com ele, sossega o teu coração, começa a comer pão agora, que eu vou resolver essa situação. E ela vai, querido, contrata 2 homens de Belial, homens, querido, que eram amantes da mentira, da inveja, eram pessoas que tinham intimidade com esse tipo de coisa, para que espalhasse no meio do povo, dizendo que Nabote era blasfemador contra Deus. Para quê? Para que a vida de Nabote fosse ceifada e assim o rei Acabe herdasse a vinha de Nabote. O povo, querido, acreditou naquela história. O povo apedrejou Nabote. Nabote morreu apedrejado por causa da inveja do rei Acabe. Por causa da astúcia do coração do rei Acabe. Então agora Jezabel dá a notícia esperada ao Acabe. E Acabe então, querido, desce para herdar a vinha. Só que Deus, querido, ele vê tudo. Nada está encoberto aos olhos de Deus. E Deus fala com Elias, vai lá e fala para Acabe que ele está descendo para herdar a vinha de Nabote. Quando Elias, querido, profetiza na vida de Acabe, tudo aquilo que Deus tinha mandado falar, o Acabe se humilha perante a presença do Senhor.
Acabe rasga o teu coração, Acabe se humilha perante o Deus Todo-Poderoso, ele veste-se de saco, querido, e se consagra a Deus. Então, querido, Deus fala com Elias, não vistes que o meu servo Acabe se humilha perante a minha presença? Deus, ele perdoou, querido, o pecado de Acabe. Mas por quê? Porque ele se humilhou, ele se arrependeu. Embora lá na frente, quando você lê um pouco mais à frente, Acabe ele teve um final muito triste. Por quê? Porque ele se arrependeu ali. Mas depois ele voltou a errar, a praticar a iniquidade, a transgressão. Não foi um arrependimento genuíno. Foi algo superficial naquele momento. Então, querido, você que está assistindo esse vídeo, passe a observar melhor a palavra de Deus. E depois de observá-la, não fique só na observância, não. Pratique também a palavra de Deus, porque o tempo se chama hoje. Você não sabe a que hora o Senhor da vinha vai voltar para recolher o seu rebanho? Você não sabe a que hora, querido, Deus vai te recolher dessa terra? Não morra no teu pecado. Não morra nessa iniquidade, nessa transgressão. Porque isso só te agrada a carne, querido. Mas o espírito está fraco. O espírito está fraco, mas a oportunidade está diante de você. É você que tem que decidir. Essa decisão é tua. A oportunidade está dada a você. Mas é você que tem que decidir. Então decida-se hoje. Porque se no final do dia você partir dessa terra, não terás lugar bom no céu. Não terás um lugar bom separado para você na glória. Porque, querido, lá no céu só tem lugar para santos, para obedientes, para aqueles que se arrependem e se arrependem. Não é se arrepender e voltar lá de novo, não. Arrependi, eu preciso do teu perdão, eu preciso da tua misericórdia, do teu socorro, e agora eu vou viver uma vida de santidade. Não é viver uma vida igualzinho viveu Judas, não, querido, ir lá se enforcar e achar que está salvo, não. A salvação é para obediente,